Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Em todas as suas necessidades, suas aflições, suas alegrias, suas tribulações, que Deus esteja ao lado de vocês em cada tempo, em cada momento. Esta manhã eu tirei o texto de Zacarias, capítulo 8. O capítulo 8 ele fala da Sião restaurada. Então quando Deus está dando a visão para Zacarias do renovo, da restauração que Deus faria no seu povo através do exílio deles na Babilônia. E quando eles voltassem, depois dos 70 anos que eles iam passar na Babilônia, Deus fala que ia ser uma visão diferenciada da vida que anteriormente eles tinham. Então Deus mostra aqui que o retorno de Judá para Jerusalém seria motivo de alegria, motivo de gozo, motivo de paz, motivo de harmonia, motivo de comunhão com Deus e aquela sociedade, aquele povo que ali estava, que iam regressar. Sabemos que depois, com o passar do tempo, nós seres humanos, nós relaxamos e começamos novamente a nos afastar de Deus. E aí o povo começou novamente aquelas práticas de idolatria, de injustiça, e aí foram novamente momentos difíceis para o povo. Mas o problema só está em nós, não está em Deus. Deus não se afasta. Isaías 59, versículo 2 diz que somos os nossos pecados que faz separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus nos acompanha. Nós podemos ver nesse texto de Zacarias 8 que tem momentos que o profeta está tendo uma nítida revelação de Deus, é Deus falando através do profeta, como toda a palavra de Deus é inspirada. Esse texto, o profeta quer enfatizar isso. Então eu vou ler o capítulo 8 e para nós entendermos o que Deus está falando ao povo. Veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grande zelo de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu árimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos. Diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: em que eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do oriente e da terra do ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhe davam ganho. Não havia paz para os que entravam, nem para os que saíam, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos,
porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Israel, ó casa de Israel, casa de Judá, ó casa de Israel, que, assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um ao seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum no 4º mês, e no 5º, e no 7º, e no 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos, eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, é uma palavra de restauração, que Deus fala que ia restaurar no mesmo momento que ele permitiu o povo ser exilado ali na Babilônia, né, por 70 anos. Deus ia restaurar essa nação, tanto a casa de Judá como a casa de Israel. Eles iam voltar, estar na sua cidade, e como eles foram a maldição aos olhos de todas as nações, por ter abandonado ao Senhor, ter deixado os princípios do Senhor, o Senhor está dizendo aqui que agora, com o testemunho de vida que Deus ia dar para este povo, todas as nações queriam buscar ao Senhor. Tanto que 10 pessoas, como diz aí o versículo 23, 10 pessoas pegaram na orla da vestimenta de um judeu e dizer que iria com ele, porque eles queriam buscar o Senhor. Irmãos, esse texto fala de restauração. Restauração é quando Deus opera em nossas vidas. A misericórdia de Deus, por mais que nós erramos, tem ali a graça comum de Deus. Todos nós passamos pelas mesmas situações, tanto aqueles que servem a Deus como aqueles que não servem. A diferença daqueles que servem a Deus é que eles têm a força, eles têm o consolo, eles têm ali a presença de Deus com eles em toda e qualquer situação. Então eles sabem viver em toda e qualquer situação porque sabem que Deus está com eles. Deus anda com eles, Deus traz paz para eles, Deus traz sustento para eles. Então, como o salmista diz que nunca viu um justo sequer mendigar o pão ou passar necessidade, porque um justo ele passa pelas aflições como qualquer pessoa que não serve a Deus. Mas Deus abre as portas para que ele e ela tenham o sustento diário, tenham aquilo que necessita para a sua vida. Então, são diversos momentos aqui
que o profeta está dizendo, assim diz o Senhor. Então ele fala que é uma nítida revelação do Senhor. É uma forma de Deus agora falar com o povo, né? Falar de restauração, onde nas praças de Jerusalém só ficavam aqueles que eram idosos, e passaria agora a ter jovens e crianças, passaria a ter crianças brincando. O ambiente que era de guerra passaria agora a ter paz. O ambiente que era de destruição, de construção. Então, neste momento que estamos também, pela graça comum, passando por toda essa situação da pandemia, permitida por Deus, porque nada acontece em vão, Deus sempre tem a permissão dele, para acontecer algo, Deus é quem permite. E aqui nesse texto nós vimos isso, que Deus fala que no versículo 14, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, porque pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não temais. Então, Deus é quem permite toda a situação. Não existe nada que aconteça na terra sem passar pelo oval da vontade de Deus e da permissão de Deus sobre essa terra. Então Deus, ele é o dono dessa terra. Deus foi quem construiu, Deus foi quem criou todas as coisas nessa terra. Então nada acontece sem ter um objetivo. E essa pandemia, ela tem seus objetivos. Os objetivos de nós chegarmos mais perto de Deus, porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós nos aproximamos mais de Deus. Quando nós nos prostramos em oração, nós estamos tendo uma intimidade com Deus, uma relação com Deus, falando com Ele. Quando nós estamos adorando, nós estamos tendo aquela presença de adorar o seu Criador, adorar o seu Deus. Mas depois dessas nítidas revelações aqui, onde são 11 palavras iniciando, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí Deus vai falar o que ele queria deste povo após toda essa restauração acontecer, o que Deus queria que eles também tivessem em suas vidas como restauração, para ter um testemunho mais empático, um testemunho mais brilhante, um testemunho mais claro, para que as pessoas queiram seguir os seus passos, queiram seguir a sua maneira de viver, a sua maneira de ser. Então Deus está querendo que a sua igreja hoje seja testemunha. Em meio a essa pandemia, nós venhamos dar testemunho. E qual era a relação que Deus queria que esse povo mudasse, que esse povo tivesse para demonstrar para as outras nações? O versículo 16 e 17 em diante, 16 e 17, Deus vai falar: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um ao seu próximo. Então, a mentira é algo que distorcemos ou inventamos. Falar cada um a verdade ao seu próximo é saber, da mesma forma que eu não gosto que as pessoas mintam para mim, eu venho agora ter essa atitude de ser um homem, de ser uma mulher que abandone a prática da mentira, que abandone a prática de estar falando algo que não é real ao meu próximo. Como eu não quero que as pessoas mintam para mim, eu não venho a querer mentir para as pessoas. E depois ele fala assim, executai juízos nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Então aqui, executar juízo é quando eu sei que há uma lei, eu sei que eu devo seguir essa lei, mas se eu sou a pessoa que está, muitas vezes, quando acontece na minha vida, eu quero abafar porque está acontecendo comigo ou com minha família. É algo que para o outro eu cobro, mas para mim eu deixo passar,
Para mim, eu coloco um pano em cima daquilo ali para que isso não seja desvendado. Então, muitas vezes, eu quero julgar o que está acontecendo com o próximo, mas eu não quero que aconteça com mim ou com o meu semelhante, como minha família, meus entes queridos. Então, Deus está falando assim que nós devemos falar, nós devemos executar juízo nas vossas portas. Cada pai executar juízo na sua família, juízo assim de amor, juízo de mudança de atitude, mudança de comportamento, sendo exemplo para os seus filhos, sendo exemplo, a mãe sendo exemplo para todos ali na sua casa, uma esposa amorosa, uma esposa que ama o seu marido, né? E que cuida bem dos seus filhos. Então, os pais sabendo executar juízo nas suas portas. Então, aquilo que eu não quero na casa do vizinho, eu não quero na minha casa também. Se é lei para todos nós seguir, é lei para minha casa também. Então, o povo tinha esse costume de, como nós seres humanos temos, quando acontece fora da família, nós julgamos e damos a sentença. Mas quando acontece dentro da nossa família, nós queremos abafar e fazer de conta que nada aconteceu. É isso que Deus está cobrando do povo, que haja justiça dentro da sua casa. Então, pai, eduque seus filhos no caminho do Senhor. Eduque, e aquilo que você não quer que aconteça com o próximo, que não venha acontecer na sua casa também. E se acontecer, da mesma forma que você julga a casa do seu vizinho, você venha julgar a sua casa também. Ter essa relação nítida com cada um deles. Eu tenho como princípio, aquilo que eu não quero para minha família, eu não quero para a igreja na qual eu sou pastor. Então, a mesma rigidez que eu tenho para com os da igreja, eu tenho também para com os meus da minha casa. Os meus filhos, tanto o que já partiu para a glória com o Senhor, Mateus, e minha filha Priscila, eles foram criados assim. Então, eles também já foram disciplinados como igreja, né? Porque a igreja também já teve pessoas que já foram disciplinadas. Mas disciplinar no amor, não é disciplinar e deixar abandonado, é levar a pessoa a entender o seu erro, levar a pessoa a corrigir a sua maneira errada. Então, nesse momento de pandemia, Deus está trazendo novamente todo mundo para dentro das suas casas. Por quê? Ainda tem algo a reconstruir, tem algo a restaurar dentro da sua casa. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, filha, Deus está querendo restaurar a sua vida, a vida familiar de vocês, para que não haja divisão dentro da sua casa, para que não haja intriga dentro da sua casa, para que não haja presença de Deus na sua casa. Deus está querendo restaurar o altar dele que está na sua vida, ó Pai, na sua vida, ó Mãe, na sua vida, ó filhos e filhas, para que vocês venham ser adoradores, para que vocês venham ser pessoas que têm intimidade com Deus na palavra, intimidade com Deus na oração, intimidade com Deus na comunhão, intimidade com Deus. Então Deus está querendo restaurar a sua casa, a minha casa. Deus está querendo nos restaurar para que quando nós sairmos novamente da nossa casa, nós venhamos praticar o que o versículo 16 e 17 está falando, né? Eis que as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um ao seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. E nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a forma como Deus permitiu o povo ir para o exílio naquela época, e passaram 70 anos longe do território de Israel, agora Deus também está permitindo nós passarmos esse momento aqui, né? Esse momento que Deus está permitindo a gente passar, para que haja uma reconstrução, uma restauração do culto dominical, do culto do lar, do culto onde o pai e a mãe
se assenta com seus filhos, lê a palavra com seus filhos, cante louvores com seus filhos, medite e tenha momentos de oração com seus filhos. Lembro bem quando criança, minha mãe sempre fazia isso, né? Meu pai era mais tímido, mas minha mãe ela sempre lia a palavra conosco, orava conosco todos os dias antes de dormir, né? E cantava um cântico ou dois. Então Deus está querendo nos restaurar, irmãos. Deus não permitiu essa pandemia à toa. Deus está querendo restaurar a comunhão da família com Deus. Porque às vezes nós só temos comunhão lá na igreja. E agora Deus está querendo restaurar essa comunhão como família. Não é comunhão individual somente, mas é comunhão familiar, grupo. Todos dos entes queridos. Deus está querendo restaurar isso para que quando nós venhamos sair, saia um brilho. Possamos voltar para as igrejas e ali ter aquele brilho de um testemunho. Ainda mais esse ano que é ano de eleição, sabemos que muitas igrejas sofrem, porque ali um grupo é de um partido, um grupo é de outro partido, e começa um a falar mal do candidato do outro, e começa aquelas intrigas. Mas Deus está querendo nos restaurar para que nós venhamos voltar para dentro da igreja e saber que dentro da igreja é somente Deus que devemos adorar. Somente Deus. Nós temos que ser cidadãos que vamos voltar e vamos participar das eleições, mas nós não podemos envolver nessas intrigas, envolver nessas contendas, envolver nesse falatório, envolver nessa forma de agir que muitas vezes, anos anteriores em eleições, nós nos envolvíamos. Mas devemos ter um papel de participar da eleição, querer mudar a mente dos políticos, mas nós temos que ser essa mente mudada. Essa mente mudada. Dar esse exemplo, dar esse estímulo para que as pessoas saibam, ali está um servo do Senhor. Como diz o versículo 24, quando nós voltarmos para a igreja, é isso que Deus quer ver, como Deus falou que ia ver na vida do judeu naquela época, que tanto era para aquele momento, como para um momento futuro. Um momento futuro, onde todos os judeus seriam reunidos e toda a igreja do Senhor será reunida e estariam ali juntos. Mas Deus está querendo agora que nós venhamos ter, aqui no versículo 22 e 23, virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. O que é Jerusalém? A sua cidade. É onde você mora. É onde você está. É onde você vive. Jerusalém é o seu estado. Então, lembre-se que Deus quer fazer com que o nosso testemunho, os outros estados venham buscar ao Senhor aqui. Os outros países venham buscar o Senhor aqui. É isso que o Senhor quer, que a sua igreja dê um testemunho diferenciado. Não seja como as pessoas que não conhecem a Deus. Sejam pessoas que já foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que já nasceram de novo. Pessoas que têm uma nova mentalidade na palavra. Que lutam contra a sua carne, lutam contra os seus desejos. É isso que Deus quer. Então, Deus quer que nós venhamos ser essas pessoas, em que as pessoas venham ver em nós a ação de Deus e venham querer buscar a esse Deus. E o versículo 23 terminando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Podemos trazer no sentido figurado a veste deste judeu representando Jesus. Hoje, nós somos gentios, nós não nascemos judeu, mas nós somos agora filhos de Deus, porque encontramos com Jesus, ou Jesus encontrou conosco, e Ele veio ao nosso encontro e nós somos mudados nele. Então, pessoas querem seguir o nosso testemunho, pessoas querem seguir a nossa conduta, pessoas querem seguir, então nós somos aí atores e atrizes que as pessoas estão olhando para nós, como você está assistindo aí um filme, uma novela, ou qualquer outra coisa, você está olhando para a sua televisão, pessoas estão olhando para a sua vida
pessoas estão olhando para a sua conduta, pessoas estão olhando para a sua maneira de servir a Deus. Então eles querem pegar o exemplo da sua vida. Então Deus quer mudar a nossa vida neste meio de pandemia. Deus quer mudar para nos fazer ter mais intimidade, para que nós venhamos fazer justiça e falar a verdade com o próximo, justiça na nossa própria porta. Aquilo que não pode para o meu vizinho também não pode para a minha casa. Então eu tenho que ser justo, eu tenho que ser justo para com todos, porque essa justiça é Deus que planta no nosso coração. Então eu queria deixar essa palavra com cada um de vocês e que vocês reflitam, assim como Deus deu a visão para Zacarias, no capítulo 8, da Sião restaurada, Deus também está querendo dar para nós hoje, como igreja do Senhor, que nós venhamos em Cristo Jesus, deixar que Ele nos molde, deixar que Ele nos trate, deixar que Ele nos transforme, deixar que Ele nos lapide, deixar que Ele nos faça testemunhas vivas do Teu nome para todas as pessoas que estão ao nosso redor, que estão na nossa cidade, que estão no nosso estado, que estão no nosso país. Então deixe o Senhor mudar a sua vida, como Deus queria mudar a vida do seu povo de Israel após o seu exílio. Deus sonhou com isso e Ele sonha também conosco de nos moldar e de nos fazer embaixadores e embaixatriz do seu nome aonde nós estivermos. Que Deus nos abençoe e que você tenha uma semana abençoada no Senhor Jesus. Eu queria orar com você. Pai bendito, visita esse pai, visita essa mãe, visita esse filho, essa filha, que nós estamos agora em casas, mas em casa nós podemos, ó Deus, exercitar o amor, exercitar a justiça, exercitar a paz, exercitar, ó Deus, o louvor, exercitar o exercício de estudar a palavra do Senhor e colocar em prática nos nossos dias a dias. Abençoe que cada pai venha dar o seu exemplo, cada mãe venha ser exemplo, cada filho venha buscar exemplo dos seus pais, de servos do Senhor, para buscar o Senhor. Mas se eles não veem esse exemplo nos pais, que eles venham ser exemplo também de vida moldada, transformada, alicerçada. Visita, ó Deus, cada filho e cada filha do Senhor, aonde quer que eles estejam, e que estejam ouvindo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, que a Tua glória visite a sua casa, visite a sua necessidade e opera conforme o Teu querer, dando a eles uma semana abençoada no Senhor, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma semana agraciada, maravilhosa, com a presença do Senhor em todo o tempo. Que Deus te abençoe.